Semana do Colégio CTI da Unesp chega à 26ª edição. Visitantes de Bauru e região puderam acompanhar a metodologia de ensino da unidade a partir dos projetos apresentados pelos alunos. Na entrevista do dia, o professor Max Vicente da Unesp faz uma análise sobre a nova configuração das bancadas no Congresso Nacional e também sobre a representatividade da região de Bauru na Assembleia Legislativa de São Paulo. A edição do Unesp Notícias desta quinta-feira, 11 de outubro, começa agora. Boa noite. Portas abertas para a comunidade. Foi assim a 26ª edição da Semana do CTI, o Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru. Os visitantes puderam acompanhar a apresentação de diferentes projetos desenvolvidos ao longo do ano pelos alunos da unidade. Uma célula reproduzida numa escala milhares de vezes maior. Esse foi o artifício usado por alunos do CTI para explicar as estruturas que existem dentro dela. Nós temos várias organelas, que são as partes dentro da célula que fazem todas as funções dela. Por exemplo, aqui nós temos uma mitocôndria. Temos várias, aliás. Ela produz a energia da célula. A iniciativa chamou a atenção dos visitantes. Acho que a gente vê mais de perto ajuda a gente a entender melhor. E proporcionou ganhos aos próprios idealizadores. Não é fácil aprender tudo, aí você veio explicar para as outras pessoas, passar esse conhecimento para frente, mas é uma sensação muito boa ao compartilhar o conhecimento e você acumula ele também, você fortalece ele e acumula mais esse conhecimento, né? Você adquire mais esse conhecimento. Há 26 anos é assim. Centenas de estudantes de Bauru e região participam da Semana do Colégio Técnico Industrial da Unesp. É uma oportunidade para os visitantes conhecerem a estrutura, o trabalho pedagógico e os projetos desenvolvidos na instituição. E uma maneira de atrair novos alunos para o colégio, que mantém um ensino público e de qualidade. A gente tem obtido bons resultados em concursos, em Olimpíadas. Por exemplo, a gente pode citar o Enem, que a gente tem, né, destaque. E muitos perguntam o porquê disso daí, né? Desse destaque. O que a gente alinha é justamente isso, é trabalhar essas disciplinas técnicas e o ensino médio voltada com esses projetos, que aí enriquece muito mais para esses alunos. E acaba sendo um atrativo, esses alunos acabam querendo, né, frequentar e fazer parte do CTI. Um dos experimentos demonstrados aqui hoje no CTI diz respeito aos circuitos elétricos, às resistências presentes nas casas de todas as pessoas. E quem vai nos contar uma curiosidade sobre esse circuito é o Felipe. Felipe, o que dá para a gente falar aí? O circuito misto, ele é utilizado nas lâmpadas de Natal, nos enfeites de lâmpadas de Natal. Por quê? Antigamente, o circuito ele era montado em série. Desse modo, quando há uma falha, todas as lâmpadas se apagariam. É um erro muito mais difícil de se identificar. Apesar de, quando a gente tem um circuito misto, quando uma das lâmpadas se apaga, a gente tem a continuidade do circuito. Então é um erro focalizado. A gente consegue fazer a manutenção mais simples. Ainda na sala dedicada aos estudos de física, os visitantes puderam conferir projetos que explicam fenômenos como o eclipse da Lua, as ondas estacionárias e a lei de indução eletromagnética. Estimula bastante, né, a curiosidade deles, eles vão atrás do experimento, atrás de entender como que as coisas funcionam. E é uma feira bem legal para eles aprenderem a interagir com o público, a explicar para as outras pessoas qual que é o fenômeno que eles estão estudando. Então essa parte motivacional é muito importante. Já nos laboratórios como o de mecânica, os estudantes do CTI mostraram, além dos maquinários que usam no dia a dia, as inovações que eles mesmos criaram nos últimos meses. Uma delas é essa base construída para suportar um novo telescópio que vai ser montado em breve no Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. Durante os 3 anos, a escola oferece para a gente várias matérias, várias disciplinas. Tem matérias como resistências materiais, tem matérias como tecnologia mecânica, tecnologia também dos materiais, e elas ajudam, dão muita base para a gente saber quais materiais a gente vai utilizar, como vai ser o processo de fabricação, usinagem, e os professores eles estão bem presentes com a gente quando vamos montar e quando nós vamos desenhar, porque tem todo um processo, a gente tem que desenhar no computador, a gente tem que fazer as peças, pesquisa de preço, então para a gente montar, a gente precisa ter vários conhecimentos e a ajuda dos professores. Quem passou por ali gostou do que viu.
Renan, por exemplo, é de Lençóis Paulista e espera se tornar um novo aluno do CTI em breve. Eu quero prestar mecânica por muitas influências que eu tive, por amigos meus, enfim. Eu gosto também de mexer com máquinas, essas coisas. E conhecer hoje aqui, conhecer o laboratório, te estimula mais? O que você achou de tudo isso? Tô achando muito legal. É bem legal você saber como fazer as coisas, já ter uma noção primária. E para quem acha que no CTI os estudantes aprendem apenas a trabalhar com números, programações e conceitos das disciplinas mais tradicionais, um projeto que fala de diversidade e inclusão prova o contrário. Desenvolvido na aula de língua portuguesa, foi finalizado com essa apresentação artística que trouxe poesia e música. A professora de português e literatura, a Adriana, ela teve a ideia de apresentar uma poesia sobre idosos e uma poesia sobre o cego e terminar com uma música celebrando a diversidade mesmo, para levar uma ideia de inclusão para os jovens que pretendem ingressar aqui no CTI e mesmo para os jovens, para eles terem essa ideia para sempre com eles, que é muito importante para a vida em sociedade. Uma verdadeira aula de cidadania. Vamos conferir como fica o tempo neste feriado de 12 de outubro aqui na nossa região. As informações são do IPMET e do CPTEC. A frente fria que atuava sobre o estado de São Paulo se afasta e a instabilidade diminui nesta sexta-feira, mas ainda são registradas chuvas e trovoadas isoladas nas regiões sul e leste paulistas. Em Bauru, o sol predomina, mas podem ocorrer chuvas a partir do fim da tarde. Neste momento, a umidade do ar está em 72% e os ventos são de 15 km por hora. Os termômetros variaram pouco hoje. A mínima foi 20 e a máxima 25 graus. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 29 graus. O fim do primeiro turno das eleições foi acompanhado por mudanças significativas na estrutura partidária do Congresso Nacional e na representatividade da região de Bauru na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para entender um pouco melhor as implicações desse cenário, nós recebemos aqui no estúdio o nosso comentarista de política, o professor Max Vicente. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço novamente por poder estar aqui com vocês. Professor, no âmbito nacional, dos 513 deputados eleitos, 243 vão fazer o primeiro mandato a partir de janeiro do ano que vem. Na sua opinião, isso demonstra uma renovação, a tão sonhada renovação que os eleitores buscavam? Veja, se nós olharmos desde o ponto de vista numérico, de fato, é uma renovação muito significativa, né? Porque a estrutura legal que tinha sido elaborada para estas eleições indicava justamente o contrário, né? Que haveria pouquíssima renovação e que continuariam os mesmos no Congresso. No entanto, não é isso que aconteceu. Porém, eu destacaria um ponto que me parece que é muito importante, não é? Não é porque você está renovando que melhora a qualidade do Congresso, não é? Porque esse processo de aprendizagem, essa maneira de encarar a política que nós temos, onde tudo passa pelo Congresso, não é? Demanda um certo traquejo, demanda uma certa experiência por parte dos deputados, que muitas vezes passam desapercebidos e não atentam para medidas importantes que estão sendo votadas e as consequências que têm essas medidas. Portanto, o que a gente desejava é que, além da renovação numérica, não é, houvesse renovação em termos de práticas políticas. Isso implica dizer, entre outras coisas, não é, que o papel das comissões, não é, a forma como são discutidos os projetos, as coligações, os interesses, teriam que ser muito diferentes daqueles que estão vindo tradicionalmente. Como a estrutura política do país não se alterou, obviamente que o Congresso pode ter um papel importante, mas também pode ser um órgão conivente com aquele que chegar ao poder, não é? Então, a renovação em si, ela indica que houve por parte da população um descontentamento com a política tradicional, no entanto, nem sempre renovar implica em transformação radical na estrutura política do país. Tanto, né, que, professora, a maior bancada continua sendo a do PT e a gente observou uma ascensão do PSL, que tem candidatos com uma agenda bastante conservadora. Como fica a questão da governabilidade?
Olha, Leire, você tocou num dos pontos mais polêmicos e me parece que, de alguma forma, nós aqui já tínhamos atentado durante muito tempo, se você lembra, que tão importante quanto eleger o presidente era ver que deputado você vai escolher. Com certeza, batemos bastante nessa tecla. Muito nessa tecla, porque, obviamente, o que interessa para o país é o que acontece a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, né? Bom, a tua pergunta é muito importante pelo seguinte, existe sim uma bancada maioritária que estaria em consonância com aquilo que representa o candidato que está na frente nas pesquisas atualmente. Isso é fato que você enumerou, é um exemplo bem típico de um deputado passa para um número relativamente expressivo. E é expressivo por vários motivos, viu, Leire? O principal é que passa a ter uma inserção significativa no rádio, na televisão, nos meios de comunicação e ter um financiamento altamente significativo para poder organizar uma estrutura partidária, como tinha organizado o PSDB e o MDB, que são os grandes perdedores dentro desse processo. De uma forma que surpreendeu, uma votação que surpreendeu muito é a votação do PT. Embora tenha reduzido o número de deputados, continua sendo o partido maioritário. Se respeitasse a tradição histórica na Câmara dos Deputados, o partido maioritário é o que indicaria o presidente da mesa do Congresso, né? Mas como isso não vem se respeitando, o que nós estamos vivenciando já é uma disputa intensa por formação de blocos, não é? Por formação de grupos, de ideologias, de princípios, de ação, de práticas que tentam barrar aquilo que seria os excessos do Executivo, sejam tanto do Haddad como do Bolsonaro, não é? E aí que entra a parte interessante da governabilidade, não é? Ou seja, nós vamos ver de forma concreta, prática, como é que o Congresso vai se comportar, porque no final das contas é ele que acaba aprovando as leis. Ora, se nós temos já 2 blocos definidos, implica em dizer que o debate vai ser intenso, vai abrir uma possibilidade de entender e de compreender que grupos estão por trás de cada candidato, não é? Porque é o momento onde você tem que explicitar teu apoio e teu voto, não é? Por enquanto, o que nós sentimos é que o grupo que apoia o Bolsonaro é o mais novo, é aquele que tem menos experiência e provavelmente seja o que vai ter de início um pouco mais de dificuldade para entender o mecanismo, não é? Por outro lado, o grupo que se está aliando contra aquilo que representa o Bolsonaro, não é? Não vai ter a maioria absoluta para poder implementar ou aprovar algumas leis, algumas medidas que eles consideram que são importantes. O que fica bem claro é o seguinte, é que nenhum dos grupos tem maioria para propor reforma constitucional. Isso já de cara limita para aquele que nos está nos escutando ou vendo, né, que muitas das propostas feitas pelos candidatos, que implicam em mudança constitucional, têm que passar pelo Congresso. Portanto, muito atentos agora às propostas que estão sendo enviadas, não é? Ou que estão sendo colocadas para discutir o projeto político deles. É um momento muito importante, muito decisivo, porque o que estamos, de alguma forma, discutindo é o futuro político do nosso país, não é? A questão da governabilidade é isso, né? Pôr em prática aquelas medidas que você está anunciando enquanto candidato. Professor, e as costuras políticas começam a ser feitas neste momento, com as coligações, sim, com os apoios, né? Exatamente, exatamente. E aí que nós vemos, não é, que há claramente, dentro do que é a trajetória política do nosso país e do contexto que nós estamos vivenciando, 2 concepções completamente opostas, não é? Daí que nós temos uma dificuldade imensa de estabelecer diálogo entre os 2 grupos. E o que nós estamos vivenciando é uma radicalidade que assusta, não é? E que se traduz em termos políticos, não é? Nos pode levar ao caos. Não é? Por quê? Porque o bloqueio de um e o bloqueio do outro, né, impedindo o diálogo, é a soma zero. Não é? Você não vai conseguir sair de onde você está. Não é? Eu creio que isso é um dos pontos que particularmente me preocupa muito, e não só me preocupa, como qualquer texto mais ou menos estruturado que você pegue, está alertando muito para isso, né? A nossa intolerância está mexendo, inclusive, com o futuro da nossa governabilidade, né? Apontando temas e situações que são muito delicadas e diante das quais alguns candidatos, especialmente o Bolsonaro, têm se omitido. Eu creio que ele tem uma responsabilidade, já enquanto candidato, de ter que se pronunciar aberta e claramente sobre algumas questões para tentar minimizar os impactos que isso está gerando dentro da sociedade. E não tem feito, né? E não tem feito.
Professor, trazendo agora essa discussão para o cenário mais local, depois de 24 anos, Bauru tem um deputado federal, que é o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, né, ex-prefeito por 2 mandatos aqui na cidade, obteve mais de 100 mil votos nessa votação, mas, por outro lado, a cidade não conseguiu eleger nenhum deputado estadual, diferentemente de outras cidades aqui da nossa região, que são menores e que conquistaram resultados melhores, né? Como você avalia esse cenário, os impactos aqui para a nossa região, para a cidade de Bauru principalmente? Pois é, eu digo assim, né, que nós temos uma concretitude e uma possibilidade, né? Fato concreto, né, o Rodrigo vai ser eleito, né? Isso implica já de cara emendas parlamentares volumosas para Bauru e a região. Um volume muito alto, que pode inclusive fazer diferença sim em algumas questões vitais da nossa cidade, né? Então esse é o fato concreto que nós temos. Então ótimo para Bauru, né? No campo da possibilidade, vamos imaginar que ganhe um candidato, o França, que é aliado do nosso prefeito. Embora a gente não tenha o deputado estadual, eu creio que essa relação entre o governo do estado, na possibilidade do França ser eleito, e o diálogo com o Gazeta, no caso de Bauru, pode criar vínculos extremamente interessantes que podem ser supridos pela falta de deputados. Então, claro, é uma coisa que teria que ser concretizada ainda dentro deste segundo turno. Mas o potencial que tem Bauru diante do que significa o Estado, eu creio que, de uma forma ou de outra, não é, estaria muito bem representado, embora não com a presença dos deputados, não é? Que seria o ideal. Né? Por quê? Porque o deputado abre as portas, o deputado sabe encaminhar os projetos, ele alerta sobre possíveis emendas que poderiam ser aproveitadas, não é? E aí fica sobre o quê? Eu acho que o Rodrigo Agostinho deixou uma lição muito importante para o prefeito atual. Tem que correr atrás. Não é? Ele ficava mais tempo praticamente em Brasília, semanas, do que em Bauru. E conseguiu muita coisa em função disso, né? Então, é o caminho que tem agora que fazer o nosso prefeito, né? Quer dizer, peregrinar até a capital, né? Já que estamos representados no governo federal, trabalhar em conjunto para ver se traz alguma melhoria para o nosso município, né? Sem pensar que não tem que atender também a região, porque a votação do Rodrigo Bauru é região, né? Então, teria que dividir um pouco os benefícios obtidos por essa eleição. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua vinda até aqui e essa análise que é tão importante para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar as minhas ideias. E antes de encerrarmos, um recado. Na próxima terça-feira, às 10h15 da noite, estreia a segunda temporada do Bauru em Debate. O primeiro programa também contará com a participação do professor Max e vai aprofundar as discussões sobre as implicações do resultado nas urnas. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas a gente se encontra novamente amanhã às 6h30. Um ótimo feriado para você. Tchau! Thank you.